pessoal, meu nome é Dara e eu sou responsável aqui do canal para apresentar o conteúdo de geometria para vocês. Na última videoaula de quarta, nós terminamos a habilidade 16, que falava sobre polígonos no plano cartesiano. E para a aula de hoje, nós vamos dar início à habilidade de número 17 da temática geometria. E como de costume, eu vou ler como ela está escrita lá na BNCC para vocês. A habilidade é a de número EF06MA17 e ela fala quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Vai ser mais uma conversa com vocês. Na última aula, nós vimos as características dos polígonos, e uma delas é que eles são figuras geométricas planas, ou seja, estão em 2D. Então são basicamente aquelas figuras que você consegue desenhar no papel, como é o caso do quadrado, do hexágono, do retângulo e de algumas outras figuras geométricas. Mas hoje vamos sair um pouco do mundo do papel e vamos para o mundo em 3D, o mundo real. E nada melhor para fazer isso do que encontrar quais são os poliedros do nosso dia a dia. Então eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz há umas 2 videoaulas atrás. Você consegue pensar em algum objeto aí da sua casa que seja ou lembre uma figura geométrica espacial? Enquanto você procura daí, eu vou procurar de cá também. Você pode pausar o vídeo para ir procurar e nos encontramos daqui a pouco. Voltei e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de objetos que eu consegui encontrar aqui em casa que lembram figuras geométricas espaciais, como é o caso da caixinha de leite, da caixa que veio o chá, dessa base para carregar celular, o cubo mágico e um cubo de origami que eu fiz com os meus alunos de 9º ano do estágio, esse cofre para moedas em formato de lápis, um potinho que eu não sei muito bem para que serve, mas atualmente eu uso para guardar os meus brincos, uma bola de tênis e uma caixa organizadora. Aqui em cima da mesa, nós temos vários objetos que lembram figuras geométricas espaciais, sendo alguns classificados como poliedros e outros classificados como não poliedros ou corpos redondos. Então vamos fazer nossa primeira divisão. Lembram que os polígonos eles eram formados apenas por segmentos de retas e não podiam ter nenhuma parte curva? É parecido aqui. Para que uma figura geométrica espacial seja chamada de poliedro, ela deve ter apenas partes planas, como é o caso dos lados da caixinha de leite. Se ela possuir alguma parte arredondada, assim como a minha base de carregador aqui em volta, então ela vai ser um não poliedro, ou também conhecido como corpo redondo. Sabendo disso, eu vou montar 2 grupos. À minha direita, eu vou colocar os poliedros e à minha esquerda, os não poliedros ou corpos redondos. Começando pela caixinha de leite. Primeiro, vamos desconsiderar a tampa e pensar nessa parte de cima como uma região plana. Mesmo que ela seja inclinada, isso não faz diferença, porque no momento precisamos apenas analisar se ela não tem nenhuma outra parte curva, o que não é o caso. Se nós formos olhar, todos os outros lados também são planos, então a caixa de leite ela tem o formato de um poliedro. A caixinha de chá e a caixa organizadora têm formatos bem parecidos. Todos os seus lados são planos e não tem nenhuma parte arredondada. Então as duas são poliedros também. O potinho de brinco tem várias faces para a gente olhar. Tanto as laterais quanto as da base também são planas. Então o meu potinho é um poliedro. A base do carregador, como eu já tinha dito, apesar dessa região em cima e embaixo serem planas, a lateral é arredondada, então ela é um não poliedro. E o mesmo vale para esse lápis gigante. Eu não sei se vai dar para perceber na câmera, mas aqui em cima, onde fica a parte apontada do lápis, nós temos algumas regiões planas. Existe uma divisão certinha, ela não é uma curva. Assim como a base, só que apesar do formato aqui ser um círculo, ela ainda é plano, mas em volta é arredondado. Então, o cofre de moedas ele é um não poliedro, ou um corpo redondo. E por fim ficaram esses exemplos mais clássicos. No caso de poliedros e não poliedros, nós temos os meus 2 cubos, que todas as suas superfícies são planas, então os 2 são poliedros. E além disso, a bolinha de tênis, que ela é completamente arredondada, então ela vai ser um corpo redondo ou um não poliedro.
Tudo bem até aqui? Bom, assim como nos polígonos, nós também temos alguns nomes que são dados para partes dos meus poliedros. Vou usar a caixinha de chá como exemplo. Como eu tinha dito quando a gente estava analisando o potinho de brinco, cada uma dessas regiões planas são chamadas de faces. E o encontro dessas minhas duas faces formam uma aresta, que é esse segmento de reta lateral aqui. Temos aqui e assim por diante, tudo bem? Por fim, os vértices. Nos polígonos, vértice era o encontro de duas arestas, porque estávamos trabalhando com figuras em 2D, figuras planas, então não tinha como mais de duas arestas se encontrarem e formar um polígono. Aqui no caso dos poliedros, como estamos trabalhando com figuras geométricas tridimensionais, o vértice vai ser o encontro de 3 ou mais arestas. No caso da caixinha de chá, podemos pegar esse vértice aqui. Dele saem 1, 2, 3 arestas. O menor número de arestas que saem de um vértice nos poliedros são 3, mas nós também temos alguns casos, que são os das pirâmides, por exemplo, que vamos ver mais pra frente, em que mais de 3 arestas acabam saindo de um mesmo vértice. Ok, dentro dos poliedros, temos algumas classificações que levam aos nomes das minhas figuras geométricas. Uma delas é quanto ao número de faces. Um poliedro que tem 4 faces é chamado tetraedro. Um poliedro que tem 5 faces é chamado pentaedro. Um poliedro de 6 faces é chamado de hexaedro e por assim vai. O meu potinho de brinco, por exemplo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Então ele é um octaedro. Vou deixar aqui para vocês uma tabelinha com alguns dos nomes baseado na quantidade de faces que o poliedro tem. Além disso, existem outras duas classificações, os prismas e as pirâmides. Prismas são figuras geométricas que possuem duas faces opostas iguais, ou seja, as faces que estão de lado contrário uma da outra. Nós as chamaremos de bases, e elas podem ser compostas por qualquer polígono. Já as outras faces, que são as faces laterais, elas têm que ser paralelogramos. Já as pirâmides, elas possuem apenas uma base, que pode ser qualquer polígono, mas as faces laterais têm que ser formadas por triângulos. Aqui o único exemplo que eu tenho é essa pirâmide triangular de origami. E para nomear os prismas e as pirâmides, nós temos que analisar qual que é o polígono que forma a base dele. Aqui o único exemplo de prisma que eu tenho é o potinho de brinco, então eu vou usar ele como exemplo. Nós temos duas bases iguais e opostas e faces laterais que são compostas por paralelogramos, então ele é um prisma. Para eu saber o nome dele, eu preciso contar quantos lados tem a base do meu prisma. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. O polígono da minha base é um hexágono, então esse prisma é chamado de prisma de base hexagonal. E para as pirâmides é algo bem parecido. Se o polígono da minha base for um quadrado, vai ser uma pirâmide de base quadrangular. Se for um pentágono, é uma pirâmide de base pentagonal. E aqui nesse meu caso, eu tenho que a minha base é um triângulo, então é uma pirâmide triangular. Aqui tem outra tabelinha com alguns nomes para vocês irem se acostumando. Bom, para a aula de hoje era isso, e o objetivo era mostrar para vocês que conseguimos encontrar objetos de estudo até mesmo nas pequenas coisinhas do dia a dia que antes a gente não percebia, como é o caso da caixinha de leite. Mas sempre lembrando que não precisam ser só coisinhas pequenas, existem várias construções que têm formatos de poliedros, como é o caso das pirâmides do Egito, a Casa da Música em Lisboa e até mesmo alguns prédios que a gente vê pela cidade. Mas e você? Consegue pensar em alguns outros exemplos de objetos que lembram poliedros e estão presentes no nosso dia a dia? Pode comentar aqui embaixo que a gente vai voltar com essa temática na próxima videoaula de quarta-feira. Espero que tenham gostado, aquele mesmo esquema, se tiverem alguma dúvida podem deixar aqui nos comentários, curte o vídeo, compartilha com alguém que está precisando encontrar uns poliedros na vida e nos encontramos em breve no próximo vídeo do Semeando para Florescer Matemática. Até mais!